Nós, seres humanos, não só as mulheres, podemos cometer muitos erros ao nos relacionarmos com uma outra pessoa. Mas hoje eu quero conversar com você, mulher, sobre quais são os 5 principais erros que nós cometemos ao começarmos um relacionamento com uma outra pessoa. Eu sou Cristiane Schumann, sou terapeuta cognitivo-comportamental na Clínica Casuly e é um prazer estar conversando aqui com você sobre esse assunto. O primeiro erro que nós vamos falar hoje é sobre se juntar, se unir, morar junto ou se casar no auge da paixão. O que acontece? Existe uma diferença bastante grande entre paixão e amor. Paixão é um sentimento mais intenso, mais caloroso, né? Onde a gente muitas vezes se torna cego mesmo para possíveis dificuldades, para defeitos que o outro tenha. Então, no momento em que nós estamos apaixonados, a gente se cega para defeitos ou problemas que possamos ter no futuro com relação àquele homem, aquele relacionamento, né? Os vícios emocionais que nós temos, os vícios emocionais que essa outra pessoa tem. E é um grande erro tomar uma grande decisão no sentido de se casar, morar junto, se unir nesse momento de paixão. O ideal nesse caso seria esperar o momento de paixão arrefecer e, se as coisas continuarem todas ok, aí sim partir para uma decisão para algo mais sério, para algo mais duradouro. O segundo erro que as mulheres cometem: achar que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar depois do casamento. Quantas vezes eu escuto essa frase: ai, Cris, será que depois que eu sair da casa dos meus pais vai melhorar? Poxa, Cris, será que depois que a gente se casar, assumir o nosso relacionamento, esse comportamento dele vai melhorar? Ai, será que depois, quando os filhos vierem, isso não vai ficar melhor? Pode até ser que fique, mas não é justo com você basear uma decisão tão importante da sua vida na interrogação do outro. Entende? Como é que você vai entregar a sua vida, entregar o seu futuro, né, nas mãos de alguém, na esperança ou na expectativa de que, quem sabe, as coisas vão melhorar, de que, quem sabe, as coisas vão mudar. Então, eu costumo dizer, tem uma frase minha, né, que está até virando um clichê, que é: mulher não é centro de reabilitação. Muitas de nós acabamos tomando para nós a responsabilidade de reabilitarmos aquele homem que é muito mulherengo ou que tem algum vício em bebida ou em alguma outra droga, né? Aquele homem que é agressivo, por exemplo, e a gente toma para nós a responsabilidade de ajustarmos o comportamento daquele homem após o casamento. Isso é uma ilusão. Ai, Cris, então nunca acontece? Sim, algumas vezes acontece, mas não é justo, não é racional nós basearmos a nossa tomada de decisão nessa esperança, nessa expectativa, nessa interrogação de que depois do casamento isso vai acontecer. Na verdade, a probabilidade é maior de que as coisas fiquem iguais ou até piorem, né? Porque vai cair na rotina, no cotidiano, no dia a dia, esse homem vai ter a necessidade de ter uma válvula de escape. Então, dependendo do comportamento, pode ser que piore após o casamento. Então, por favor, não baseie a sua decisão em uma hipótese de que depois do casamento as coisas vão melhorar. Terceiro erro que as mulheres cometem: se contentar com pouco. Muitas vêm falando assim pra mim: ai, Cris, ele tem esse lado ruim, mas ele tem isso aqui que é tão bom. Ai, ele faz isso sim, Cris, mas o coração dele é bom, sabe? Eu sei que o coração dele é bom. Ai, Cris, ele me trata assim, ou ele me humilha quando ele tá com ciúmes, por exemplo, mas no outro dia ele é tão legal comigo, ele é tão bom, ele faz tudo o que eu quero. Você não é pombo para viver de migalhas. O outro ser legal com você, o outro ser educado com você, o outro te respeitar, o outro te agradar, é o mínimo que um relacionamento saudável exige. Então, não se contente com pouco, não se contente com migalhas. Não que esse outro tenha que ser perfeito, ele tem que então ser perfeito para mim, não, até porque príncipe encantado não existe. Mas
Começa a prestar atenção nas suas falas com relação a esse homem. Veja se você está se contentando com o pouco que ele está te dando. Ai, quando a gente briga é muito ruim, mas quando a gente está junto é tão bom. Ele faz um carinho tão bom na minha cabeça. Caramba, será que compensa, né? Toda a humilhação, as brigas, os xingamentos, as chateações, as suas lágrimas realmente compensam com o carinho na cabeça que ele te dá de volta? Então, esse é um erro muito comum. Não se contente com pouco. Você não é pombo para viver de migalhas. O quarto erro, buscar a felicidade no outro. Fazer do outro uma necessidade. Tem uma historinha que eu sempre conto, de que eu fui convidada para ser madrinha de um casamento, aceitei de muito bom grado, e na hora de me arrumar para a festa, né, o vestido era prata, na hora de me arrumar para a festa, eu me lembrei que eu tinha doado, né, emprestado, enfim, a minha sandália prata para uma outra pessoa. E vestido prata, né, não tem jeito de usar, até tem, mas eu não tenho tanto estilo para usar com uma outra cor de sandália que não seja prata. E aí, àquela altura do campeonato, eu fui para o shopping da cidade, né, e encontrei duas sandálias. Uma muito cara e muito extravagante, e uma outra bem mais simples e até mais feinha e um pouco mais barata. Naquele momento, eu precisava, eu necessitava de uma sandália prata. Então, eu paguei caro por uma coisa que eu não queria, que eu não achei tão bonita, que eu não usei novamente, que eu só usei naquela ocasião. Mas quando a gente precisa de algo, qualquer coisa serve. Se eu tivesse ali o tempo, se o casamento fosse no final de semana seguinte, por exemplo, e eu tivesse tempo, eu tenho certeza que eu conseguiria escolher uma sandália mais bonita e mais barata do que a que eu comprei. Mas naquele momento eu precisava daquela sandália. E quando a gente necessita, qualquer coisa serve. Então, um outro erro que as mulheres cometem é colocar em um homem, em um relacionamento, em um casamento, a sua necessidade de existência para a própria felicidade. Então, para que eu seja plenamente feliz, eu tenho que ter uma outra pessoa. Eu tenho que estar namorando, noiva, casada, eu tenho que construir a minha família. E aí, a partir do momento que ter uma outra pessoa passa a ser uma necessidade, qualquer coisa serve. Então vai vir um homem, por exemplo, com uma falha de caráter, vai vir um homem com um vício inaceitável, vai vir um homem que não tem um comportamento adequado, que não é o que você esperou, mas diante da necessidade, qualquer coisa serve. Então toma cuidado se o outro passa a ser uma necessidade para você, porque aí você vai aceitar menos do que você merece. O quinto erro que algumas mulheres acabam cometendo tem a ver, inclusive, com esse último tópico, que é se envolver com homens comprometidos. Cris, mas quando eu conheci o João, ele era casado e nós somos felizes até hoje. Que bom que o seu relacionamento deu certo, mas na grande maioria das vezes, o que a gente percebe é que relacionamentos que começam por um relacionamento extraconjugal de alguma das partes está fadado ao insucesso, está fadado ao fracasso. Isso porque confiança é um elemento extremamente importante em um relacionamento. E se eu começo um relacionamento em que o outro traiu ou que eu traí, a nossa relação de confiança ela não vai estar plenamente estabelecida. Então é muito mais provável que a gente brigue, que a gente desconfie, que a gente se sinta inseguro quando um relacionamento é baseado em uma traição. E o que acontece também, gente? Eu sempre falo para algumas pessoas que acabam trazendo, né, essa história de terem se envolvido com uma pessoa comprometida, né, um homem casado, uma mulher casada, enfim, que a gente merece ter uma história só nossa, sabe? A gente não que, então qualquer história que foi a partir de uma traição não vai dar certo, Cris. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Até espero que relacionamentos deem certo em qualquer circunstância que ele tenha se estabelecido. Mas o que eu percebo na prática é que a maioria dos relacionamentos que vêm de uma traição acabam não dando certo também, tá? E eu acho que aquela pessoa que está ali se propondo a se relacionar com alguém que é comprometido ou comprometida, por exemplo, merece uma história só dela. Merece uma história descontaminada,
né, de um ex atual nessa história, né, de já começar o seu relacionamento baseado em uma mentira, né, de não ter orgulho de contar a própria história, por exemplo, para os seus filhos, né, para os seus pais, né. Falo com pacientes meus, falo, olha, você, né, que está se envolvendo com uma pessoa que está casada, né, que não saiu ainda do convívio familiar, você tem orgulho de contar a sua história para os seus futuros filhos ou até para os seus pais? Ai, não, Cris. Então vai ser uma história que ela já vai começar oficialmente sendo contada uma mentira. De quando se conheceram, de como se conheceram, de quando foi, de como foi. E você merece ter uma história da qual você se orgulhe. Eu falo, gente, que é muito injusto com a gente mesmo, a gente se diminuir para caber no pouco que o outro tem a nos oferecer, né? Então eu quero uma coisa muito legal, uma coisa bacana, eu me preparei para isso, mas o que o outro tem para me oferecer pela história pregressa de vida, pelo caráter ou pela disponibilidade para um relacionamento, ou por vícios emocionais ou por vícios comportamentais que ele tenha e que eu tenha que me diminuir, né, que me dobrar para caber nesse pouco que o outro tem a me oferecer, isso não é justo comigo. Então esses são os 5 erros que as mulheres mais cometem ao se relacionar. Tomar grandes decisões de casamento, de união no momento de paixão, ter a ilusão de que tudo vai melhorar depois que o casamento acontecer, se contentar com o pouco que o outro tem a me oferecer, achar que o relacionamento é uma necessidade que eu preciso prover e me relacionar com uma pessoa que já está em um relacionamento amoroso. Se você gosta de conteúdos como esse, se você quer aprofundar nesse assunto, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link da Cazuli Play, a nossa escola de autoconhecimento, autodesenvolvimento e inteligência emocional, para que você se conheça mais, se descubra mais e se proponha a viver de uma forma mais saudável com você mesma. Os nossos alunos, os nossos assinantes da Cazuli Play, têm carinhosamente chamado a Cazuli Play de Netflix da terapia. Tem assuntos sobre tudo, sobre psicologia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoestima, como se sentir mais segura, relacionamento, diferença de amor e paixão, quando e como perdoar uma traição, como identificar se eu estou ou não em um relacionamento abusivo, enfim, o conteúdo é muito grande, preparado com muito carinho para você. Então, se você quiser saber mais, cazuliplay.com. Se esse vídeo fez sentido para você, te trouxe conteúdo de relevância, por favor, compartilhe com outras pessoas para que a gente saiba que tipo de conteúdo é útil para você, é útil para as outras pessoas, para que a gente continue produzindo conteúdos similares a esse. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui no vídeo também, vai ser um prazer conversarmos um pouquinho mais sobre isso. Super beijo, até a próxima!